Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. E Deus tem palavras para nosso coração, amados. Todos os dias, amados, Deus fala conosco, né? O que impede é de nós entender que Deus fala conosco. Muitas das vezes, né, há pessoas que dizem, mas Deus não fala comigo, né? É que nós andamos muito ansioso, muito preocupado com tudo, né? Eu falo, amados, porque eu também, né, sou dessa terra, sou ser humano, né? A gente anda muito ocupado com muitas coisas, a gente se sobrecarrega de tudo. E aí a gente, então, não dá ouvido à voz de Deus. Não é questão, amados, que Deus não fala conosco. Deus fala sim. Mas nós estamos ocupados demais e não prestamos atenção para ouvir a voz de Deus. Mas Deus está a falar conosco todos os dias. E quando nós damos ouvido à voz de Deus, ouvimos Ele, compreendemos, então nós somos abençoados por Ele, né? Amados, vamos fazer uma oração e consagrar este vídeo a Deus, consagrar nossa vida ao Senhor e já vamos entender o que Deus tem a falar conosco nesta manhã. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco uma vez mais na Tua presença, agradecendo ao Senhor mais uma vez, Pai, pelo ar que eu respiro. E assim, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, consagro este vídeo que estou gravando, Pai, para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu consagro a Ti em nome de Jesus, Pai. Abençoa este canal de evangelização no YouTube em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por todos os inscritos neste canal e oro por todos os irmãos e irmãs que tenham ouvido a oração que faço aqui neste canal, que tenham ouvido a palavra de Deus, qual eu tenho, meu Deus, postado neste canal. Eu não conheço a todos, meu Pai, mas o Senhor Deus conhece. Alcance a cada um, Pai. Entregue, meu Deus, a bênção, a providência divina que cada irmão e irmã precisa do Senhor. E assim, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos dê um dia abençoado, que esse dia seja regado de bênçãos e vitórias de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero fazer um convite a vocês que ainda não são inscritos neste canal. Amado irmão, amada irmã, você que tem ouvido a voz do Senhor, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, se inscreva neste canal, amados, e ajude este canal a crescer para a honra e a glória do nome de Jesus. Amados, nós sabemos que nós estamos fartos de ouvir a palavra de Deus, né? Eu, tenho dito aqui nos vídeos que eu faço, né, que se eu pudesse, se Deus me der a graça de eu poder ficar dia e noite somente meditando na palavra de Deus, somente ouvindo louvor, somente ouvindo a palavra de Deus, quão glorioso será para mim, porque eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu falo da palavra de Deus aqui, amados, no canal. Eu amo estar com pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus. Eu amo falar de Deus aonde eu vou, no meu trabalho, com meus colegas, aonde eu estou, eu gosto de falar da palavra de Deus e gosto de ouvir. Se eu, amados, estiver na minha casa, sem visitas, eu estou o tempo todo ouvindo pregações, que no canal, do YouTube tem muitas pessoas que são usados mesmos por Deus, Então, eu não sei se o meu exemplo serve aqui para falar que eu amo ouvir a palavra de Deus, Mas eu sei que assim como eu gosto muito, se eu tenho esse prazer enorme de ouvir e falar da palavra de Deus, eu sei que também tem outras pessoas, com esse mesmo gosto, com esse mesmo prazer. Louvado seja Deus pela tua vida. Então, amados, sempre compartilhe a mensagem que você ouve com outras pessoas,
Porque assim como nós conhecemos a palavra de Deus, gostamos de ouvir e falar de Deus, ainda existe, amados, nessa terra, pessoas que não ouviram falar de Deus. Ainda existe, amados irmãos, nessa terra, pessoas que servem a deuses errado, pensando que é o Deus certo. Então é por isso, amados, que há uma necessidade de eu e você estar falando de Jesus e compartilhando a mensagem, para que vai indo adiante, um vai passando para o outro, outro compartilhando, porque Deus vai usando as pessoas para compartilhar e até chegar aos ouvidos daqueles que precisam ouvir, né? E todos nós que cooperamos para o Evangelho de Jesus Cristo chegar às vidas e aos corações necessários, nós receberemos o galardão do nosso Deus lá no céu quando nós chegarmos um dia. E aqui na terra nós viveremos usufruindo dos favores de Deus. Amém? Amados, eu vou aqui meditar com os amados irmãos uma palavra a qual hoje eu li mais uma vez, né? E, né, entendi, me apaixonei por essa história, né? Como eu digo aqui, né? Que eu não é um exemplo, né? Ah, os outros vão dizer, mas claro, porque você vive lendo a palavra de Deus, né? Eu não vivo lendo a palavra de Deus, amados, como eu gostaria, né? E eu gostaria de viver comendo a palavra de Deus, né? Mas eu creio que Deus ainda, se Ele ver graça em mim, Ele vai me conceder um dia, um tempo para que eu viva só para isso. Mas eu amo todas as histórias da Bíblia, né? Então aqui eu li novamente uma história, qual eu entendi melhor, e Deus pôs no meu coração para falar sobre esta palavra. Está no livro de Isaías 37 de Isaías, a partir do 14 eu vou ler. E recebendo, pois, Ezequias cartas das mãos do mensageiro, e lendo-as subiu à casa do Senhor. Ezequias estendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Aleluia. Grande é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amados, então, né, como aqui a gente não tem um tempo para ler a história inteira e meditarmos, né? Eu sei que aqui tem pessoas que lê a Bíblia, tem pessoas que vai na igreja, que também come a palavra de Deus, né? Mas também há pessoas, amados, chegando todos os dias no canal, que não conhece ainda Deus, né? Que ainda isso é desconhecido para eles, né? Então há uma necessidade de nós, né, falar um pouco da história, né? Aqui, esses poucos capítulos, versículos aqui que limos, né? Conta a expressão, a atitude, né, que o rei Ezequias tomou diante de Deus, o Todo-Poderoso, né? Porque, amados, a cidade onde Ezequias reinava, né, aquela terra ali, estava sendo, estava sendo ameaçada de ser tomada por Senaqueribe, o rei da Síria. Então, este rei, Senaqueribe, ele estava tomando todas as terras, todos os reinados, ele estava se achando poderoso, né? Ele era um rei que estava se achando com o poder todo, né? Aquele que está se achando. Então, este rei Senaqueribe, ele sabia que Ezequias era um homem que servia a Deus, que temia Deus e que Deus era tudo para ele. Então, esse rei Senaqueribe, ele estava tomando as terras, os reinados, estava mandando em tudo, né? Tomando as pessoas, tomando as cidades. Ele estava se achando o poderoso, né? Então, ele mandou mensageiros dele afrontar
né, aquele reinado, aquele povo ali, né, onde o rei Ezequias, né, reinava. E ele chegou logo, né, de a provocação, né? Ele chegou ali falando com os importantes da cidade, né, os mandados do Senaqueribe, mas logo foram afrontando, né, ao povo, dizendo, né, uma provocação, porque sabemos que o maligno é assim, né? O demônio é astuto, ele é maligno, ele gosta de pisar no calo, ele gosta de mexer na ferida. O demônio, ele é sujo, né? E desde o princípio foi. Então, este rei mandou os seus mandados, né, os seus comparsas, né, ir lá levar o recado, mas eles logo chegaram afrontando Ezequias, pisando no calo, como se diz, né, mexendo no elo, né, lá no fundo, né, e isso era afrontando Ezequias, a provocando com a sua crença em Deus. Estes homens diziam, né, anuncia a todos os homens aqui dessa terra que nós vamos tomar essa terra. Mas eles fizeram uma proposta, né? Se vocês aceitarem os cavaleiros, muitos que nós vamos dar, né? Nós vamos dar os cavalos, e vocês dão os cavaleiros. Então nós vamos se unir todos e ficar numa terra só, né? Mas quem vai mandar e reinar é Senaqueribe. Então não morrerão todos se vocês entregarem de boa, né? Tipo, entregar por bem toda a terra, toda a gente, todo o povo, entregar por bem. Porque a verdade é que se não entregarem por bem, nós vamos tomar de qualquer jeito, né? E eles disseram, né? Grite ao ouvido de todos que ouçam e deixe claro que eles não escutem a Ezequias. Porque o Ezequias com certeza vai vir dizendo que Deus pelejará, que Deus vai entrar na peleja, que Deus vai ganhar esta peleja, e eles que não deem ouvido a Ezequias, porque não vai acontecer, porque se Deus não pode fazer isso. Porque aqui são menos os guerreiros, são menos os que pelejam, e nós somos um exército grande. E aí começaram, né, a afrontar, porque, né, Senaqueribe já tomou, né, uma terra tal, já tomou outra terra tal, já tá forte, já tá grande. Então aqui é a terra mais frágil, mais fraca, o povoado que é mais fácil para Senaqueribe tomar. Então não deem ouvido a Ezequias, que vai dizer a vocês que Deus os livrará. Isso não vai acontecer. Imagine, amados, já chegaram logo, né, afrontando a Ezequias e ainda afrontando ao Deus vivo e poderoso, né? Porque eles sabiam que Ezequias era um homem que servia a Deus, era temente a Deus, e ele reinava tudo sob a direção de Deus. Então eles afrontaram desta forma, eles estavam tomando terras, países, estavam tomando reinados, sim, mas era onde que Deus não atuava e que Deus deixava. Mas ali Deus habitava. Porque o rei Ezequias fez com que toda aquela nação, aquele povo ali, se voltasse para Deus, queimasse os seus santos, suas imagens de escultura, suas imagens de madeira, tudo o que era deuses pagãos foi tudo queimado e destruído, e ali era adorado a Deus. Deus era o Senhor daquela terra. Deus era o Senhor daquele povo. Deus era o Senhor daquele reinado. Ah, amados, como se enganou esse rei. Como se enganou Senaqueribe, né? Ele estava todo poderoso, ele estava podendo, ele podia estar se achando, sim. Ele tinha muitos homens, muitos guerreiros, muitos exércitos, sim, ele podia estar muito grande, mas ainda ele não chegava nem próximo do Deus que tinha criado ele. Ainda ele não chegava nem próximo do Deus que tinha criado tudo o que existe na terra, no céu e no mar, né? Por mais que nós sabemos que ainda existe Senaqueribes na terra. Ainda existe homens e mulheres que se acham os grandão, os poderosos, os fortões. Existe ainda, amados, pessoas que acham assim, comigo Deus não pode, né? Eu posso tudo o que eu quiser. Eu faço o que eu quero, não tenho medo de polícia, não tenho medo de juiz, não tenho medo de nada. Ainda existe, amados, pessoas assim. Os Senaqueribes, né? Esquecendo de que existe um Deus no céu que criou ele.
que é esse Deus que dá o ar para ele respirar, que é esse Deus que dá a força, que é esse Deus que o põe de pé, né? Se esse Deus fechar a torneira dele do ar, ele cai morto, né? Só que, amados, nós sabemos que Deus, ele dá oportunidades para as pessoas se arrepender, para as pessoas se voltar para ele. Então, por mais que sejam esses valentões, esses fortões que se acham, né, os poderosos, Deus dá oportunidade para esses também se reconciliar com Deus, se acertar com Deus, se arrepender dos seus pecados. Deus dá oportunidades, né? Então, é por esse motivo que muitos não são consumidos, né? Que muitos não morrem cedo, né? E ficam tanto tempo relutando contra a vontade de Deus. Mas Deus tem o controle de tudo. Sabemos que daí, então, foi aos ouvidos do rei, né, Ezequias, as afrontas, as provocações, as palavras, né, sujas deste Senaqueribe, que mandou os seus comparsas dizer-lhes. Então o rei Ezequias disse para o povo: não se turbe, não se convençam das palavras dele. Deus ainda é Deus. É verdade que eles são um povo maior, que eles têm um exército grande, que eles têm muito poder, é verdade. Que nós somos menos os povos, mais frágeis, é verdade. Mas nós somos um povo de Deus. E quem peleja por nós é Ele, é Deus. Não se turbe, não se convençam a eles. Nós não vamos entregar a cidade, não vamos entregar nada a eles. Aqui eles não têm nada. Aleluia! Imagina a fé deste profeta, a fé deste homem, né, amados? Que Deus possa multiplicar a nossa fé todos os dias para que nós viva também essa fé. E assim, amados, o povo não se corrompeu. E assim, né, foram até o profeta Isaías, né, pedir para que ele intercedesse, né, pelo rei Ezequias, por aquele povo, e ouvir o que Deus tinha a falar, porque Deus falava com seus profetas lá no passado, entregava recados. E ainda hoje Deus fala, né? É como eu já disse no início do vídeo. O problema é que muitos profetas e muitas pessoas hoje estão muito ocupados e não dão ouvido à voz de Deus. Mas Deus fala. Então Isaías, né, orou a Deus e mandou recado para eles, né? Que ficasse na paz, que Deus ia a ter, né, com esse Senaqueribe. E assim, né, amados, para adiantar, né, eles, né, mandaram novos recados, né, a Ezequias. Ezequias pegou uma carta do seu povo escrita, falou pro povo: cada um escreva a sua carta, o seu pedido, aquilo que você quer de Deus, eu vou subir lá e vou orar e vou falar com Deus, né? E então Ezequias subiu, diz a palavra de Deus, na casa de Deus, a casa de oração, estendeu as cartas daquele povo que clamava a Deus, que pedia por socorro, e Ezequias orou e disse: Deus, aqui eu estou com a carta dos teus filhos, o clamor do teu povo, que teme ser escravos, serem mortos por este rei, por esta pessoa. Esta pessoa, Deus, ela não somente desfez de nós, mas também do Senhor. Ezequias disse: Deus, abre os teus ouvidos para ouvir o clamor meu e do teu povo. Abre os teus olhos e veja a situação que nós estamos vivendo. Foi esta a oração de Ezequias. E vemos que Deus mandou Isaías levar o recado novamente. Isaías levou o recado novamente, entregando a Ezequias que não ficasse turbado, não se desesperasse, que Deus estava acertando que ali aquele rei, aquele Senaqueribe, aquele homem maligno, não ia ter nenhum acesso, nem ia conseguir chegar naquela cidade, nem chegar. Ele não ia conseguir. Que era para que ficassem em paz, para que regozijassem, e que Deus estava acertando com Senaqueribe, e ele ia ser morto na terra dele, pelos dele mesmo. E disse Isaías esse recado, entregando de Deus para Ezequias, e além disso mandou o mensageiro entregar a resposta também de Deus para Senaqueribe.
E então sabemos, amados, para resumir a história, que Senaqueribe não pôde entrar naquela cidade, e que quando eles estavam acampados próximo àquela cidade, né, lutando com outros povos, diz a palavra de Deus que Deus mandou um anjo dele. Deus mandou um anjo de Deus. Diz a palavra de Deus que foram mortos, amados irmãos, mais de 120 mil homens daquele exército. Imagina quantos homens. Quantos? Era um exército numerosos, diz o Senhor, né? E o Senhor pegou e mandou que um anjo fosse lá e matasse todos. Todos morreram. No dia seguinte, quando se levantaram os olhos e olhar, era uma multidão, era chão, totalmente tomado de corpos mortos. O anjo de Deus veio e os matou todos. E Senaqueribe fugiu para casa lá, para a tenda dos deuses que ele adorava, deuses pagãos. Senaqueribe estava de pé dentro daquele templo dos deuses pagãos, onde ele adorava, e chegou os filhos dele e os mataram à espada. E o filho dele tomou o reinado dele. E sabemos que Deus mandou uma profecia dizendo a Ezequias que eles iam comer de fartura e viver transbordantemente, que por 3 anos aquela profecia estava dita. Nenhum mal ia se levantar contra eles, nem vencê-los. Aleluia! Então, amados, para resumir essa história, Deus hoje tem falado conosco porque nós tememos o nosso inimigo. Porque, amados, nós tememos aqueles que se levantam contra nossas vidas se nós tememos ao Deus do céu. Se em nossas orações nós dizemos, Deus, toma a minha vida e toma o meu coração e toma a minha casa. Então nós entregamos a Deus tudo, para que Ele domine, para que Ele guie. Mas e por que, amados, então, que quando sobrevém, amados, as afrontas, as ameaças, os levantes do maligno, quando a tempestade se levanta furiosamente contra nossas vidas, por que nós, amados, balançamos? E nós dizemos, meu Deus, o Senhor não está me vendo, meu Deus, o Senhor não está aí para minha vida, onde está Deus? Amados, sabe o que acontece? A nossa fé fracassa. A nossa fé vacila, ou talvez a nossa fé fica inexistente neste momento, porque sabemos, amados, que nós temos que ter fé para alcançar milagres de Deus. Sabemos que para que o milagre, para que a realização dos nossos sonhos, a realização dos nossos projetos se concretize, é pela fé. As coisas que nós alcançamos de Deus, amados, é através da fé. E se nós, amados, fracassamos quando vem a enfermidade, quando vem as lutas, quando, né, Satanás está lutando contra o nosso casamento, contra a nossa casa, nós se desesperamos e muitos até dizem, eu não vou mais na igreja, né? Eu vou na igreja, eu estou nos cultos, eu fico lá, sou regente do grupo de círculo de oração, sou regente do louvor, estou lá fazendo a obra de Deus diariamente e eu só tenho luta, só tenho problema, Deus não está nem aí para minha vida. Está repreendido esse pensamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Está repreendido em nome de Jesus. Se você pensa assim, amada do Senhor Jesus Cristo, se você pensa assim, amado, saiba, está desagradando a Deus, está blasfemando contra o teu Deus. Amados, Deus, amados, Ele permite muitas provas na nossa vida, Ele permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida para que nós aprenda a usar esta bendita fé, para que nós aprenda a exercitar e confiar nesta fé. Porque a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu não tenho fé, eu não oro, eu não clamo, eu não confio, eu não espero em Deus. Quando eu tenho fé, a minha vida, o meu coração, o meu entendimento, a minha mente está ligada em Deus, porque eu estou orando, Deus, eu quero tal coisa, Deus, eu preciso de algo, Senhor, abra as portas, eu estou orando, então eu fico esperando o milagre acontecer. Todos os dias eu fico esperando o meu milagre
as portas que tem que se abrir, a bênção, a cura. Eu fico esperando. Então, nessa espera que eu fico esperando, é que eu estou confiando em Deus. A minha fé está se movimentando, está trabalhando. Se eu oro para alguém que seja curado, para alguém que seja liberto, amados, eu tenho que orar, meu Deus, liberta essa pessoa do vício, liberta essa pessoa do mau caminho, eu tenho que orar, meu Deus, liberta, eu tenho que crer, Deus está agindo naquela vida, está acontecendo um milagre. E aí a pessoa todos os dias bebendo, todos os dias fumando, todos os dias na mal companhia, e eu fico pensando assim, Deus, trabalha nesta vida, Deus, um milagre nesta vida, Senhor, quando, Senhor? Então eu fico esperando o milagre, esperando. Isso significa meu coração, minha fé está trabalhando diariamente, a minha fé está se movimentando, eu tenho que crer que Deus está trabalhando. Porque a verdade é que a palavra de Deus nos ensina que quando eu estou orando a Deus, estou pedindo a Deus, então Deus é espírito, eu não posso ver a ele. Eu não posso ver os anjos, são espíritos. Então Deus já está providenciando lá no reino espiritual o que eu já pedi. Deus já está fazendo. Mas ele está fazendo já lá no reino espiritual. Até que se concretize na vida carnal, eu tenho que esperar e confiar em Deus. Amém? Então, amados, aqui nós aprendemos que Deus ouve sim a oração de um homem e de uma mulher que clama a Ele. Deus ouve, responde e atende sim o clamor. Mas a nossa fé tem que estar firmada em Deus. Ainda que Ezequias visse o exército inteiro de Senaqueribe chegar às portas daquela cidade. Ainda que ele visse, ele ainda confiaria até ver Deus matar eles apontando a arma para eles. E Deus faria. Às vezes Deus permite, amados irmãos, que nós viva um livramento. Viva para crer. Olha, amados, eu tenho tantas bênçãos, tantos livramentos para contar do que Deus fez na minha vida. Teve vezes que Deus permitiu eu ver com os meus próprios olhos. Sabe, você ver e você pensar assim, eu vou morrer. Não, mas você fica pensando assim, ó, Deus sabe, tá nas mãos de Deus. E você confiar somente em Deus. Porque se você se desesperar, você vai começar a dizer coisas. E você vai começar a falar coisas que não agrada a Deus, que entristece a Deus. Você vai começar a falar coisas que Deus não se agrada. E Deus vai, então, amado, se calar. Então, a bênção que estava já sendo providenciada para você no reino espiritual, Deus cessa, Deus para, porque você blasfemou e entristeceu a Deus, irritou a Deus com palavras. Eu sei, amados, quantas vezes lá no passado isso acontecia comigo. Nós temos que aprender, amados, a exercitar a nossa fé, a usar a nossa fé. Não deixar que os problemas, que as adversidades abalem a nossa fé. Não permitir que Satanás venha colocar dúvida no nosso coração. Nós temos que ter a certeza do Deus que nós servimos, do Deus que nós confiamos. Este Deus é o Deus que nos enxerga, amados, como uma gota d'água, de tão pequenininho que nós somos diante dos seus olhos. E ele foi quem nos criou, então Deus tem o controle de todas as vidas da face da terra. Então, amados, é glorioso, é grandioso, é muito gratificante servir a este Deus. O mesmo Deus que livrou Ezequias, o mesmo Deus que mandou um anjo matar todo o exército de Senaqueribe, o mesmo Deus que fez com que os próprios, do próprio sangue, matassem Senaqueribe na própria casa, na própria terra, é o mesmo Deus que te livra hoje. É o mesmo Deus que envia hoje uma resposta para os teus problemas. É o mesmo Deus que já está providenciando este livramento, esta vitória, que está providenciando isso que você precisa para hoje. Este é o mesmo Deus. Mas o que nós temos que fazer? Confiar em Deus. Não só de boca. Confiar no coração.
descansar em Deus. Não deixe, amada, que o desespero, não deixe que a ansiedade impeça você de agradar a Deus. Que seja repreendido a ansiedade e o desespero de todos os corações, em nome de Jesus, para que a paz de Deus, para que a certeza de Deus, para que a fé em Deus permaneça em cada coração. Amém? Então só confia em Deus. Só confia em Deus. Não precisa de mais nada. Ainda que outros deuses, que satanistas, ainda que tudo aconteça para trazer a você o desespero, para trazer a você que o fim é agora. Não é o fim. Entenda, Deus é o teu Deus e Ele pelejará por você. Amém? Receba esta palavra, amado irmão, amada irmã, essa promessa de vitória, de livramento, essa promessa maravilhosa de Deus é para a tua vida hoje. Receba em nome de Jesus. Amado Deus, agradeça ao Senhor por esta palavra rica, maravilhosa. Não há conselheiro melhor que o Senhor. Não há. Em nome de Jesus, te agradeço por essa mensagem. E, Pai, eu consagro uma vez mais este vídeo que vai ficar no canal, em nome de Jesus. E oro por todas as pessoas que vão ouvir esta mensagem e esta oração. Que assim como Deus era com Ezequias, assim como Deus foi com o seu povo a vida toda, o tempo todo lá no passado, que assim, meu Deus, o Senhor seja com todo este povo que te ouve e que confia no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, curta aí os vídeos, deixa o joinha e seja abençoado em nome de Jesus.